com você? Eu sou o professor Arnaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Pois bem, nós estudamos nesse momento, já estamos na nossa quinta aula online e neste momento nós vamos recapitular um pouquinho do que nós já vimos. Falamos sobre o que podemos conhecer, falamos sobre as ideologias, falamos sobre as investigações sobre o conhecer, falamos sobre razão ou sensação e hoje nós vamos falar sobre o que podemos conhecer. Falar sobre o que podemos conhecer é falar sobre possibilidades do que podemos conhecer. Quando nós falamos sobre o que podemos conhecer, nós estamos fazendo a seguinte pergunta: é possível ao sujeito aprender a conhecer a verdade? É possível, afinal de contas, se for possível, então quais são as possibilidades do conhecimento humano? A resposta a essa pergunta depende, de certa forma, a uma investigação. E vamos começar essa investigação pelo conceito de verdade. O que é a verdade? O que queremos dizer quando dizemos que algo é verdade? Que verdade é essa que tratam tantos pensadores? A palavra verdade, ela tem um sentido básico, uma correspondência entre o que se pensa, o que se diz e a realidade. É um conhecimento verdadeiro. Mas quando nós falamos de verdade, nós precisamos entender como ela é abordada, como ela é tratada. E nessa relação, nós precisamos entender o que é dogmatismo. Dogmatismo, vamos lá, o que é dogmatismo? Uma doutrina dogmática é quando algo que é defendido de tal maneira que haja a impossibilidade de contestação. Vamos lá. O dogmatismo ingênuo, tá? É uma tendência, digamos assim, que confia nas possibilidades do nosso conhecimento. Tipo, ela tem como base o senso comum. Não vê problema na relação sujeito-conhecedor e o objeto conhecido, tá? Isso é um tipo de dogmatismo, ou seja, é o dogmatismo ingênuo. O cara acha que é aquilo e pronto, acabou, não aceita outro tipo de informação, não aceita outra orientação e é aquilo que ele pensa e pronto. O dogmatismo crítico é uma tendência que defende a partir da nossa capacidade de conhecer a verdade mediante um esforço conjugado de nossos sentidos e de nossa inteligência. Assim, ele confia que por meio do trabalho metódico, racional e científico, o ser humano torna-se capaz de conhecer a realidade do mundo. Certo? Para você entender, de certa forma, o que seria o dogmatismo, por exemplo, vamos citar aqui os dogmas da Igreja Católica. Se você é católico e segue o catolicismo, então você não questiona os dogmas, porque eles são inquestionáveis. Então esse é o sentido básico do dogma, ele é inquestionável. Tanto o dogmatismo ingênuo, a pessoa não aceita questionamento e ela acha que sabe, quanto o dogmatismo crítico que se baseia no método, no princípio e pronto, também não aceita questionamento. Já o ceticismo é uma doutrina, digamos que contrária ao dogmatismo. Essa interpretação também pode seguir duas vertentes, básica e uma absoluta, tá? Ou outra relativa, digamos assim. Vejamos, o ceticismo absoluto. Muitos consideram o filósofo grego Górgias como o pai do ceticismo absoluto. Ele defendia a seguinte ideia: o ser não existe. Se existisse, não poderíamos conhecê-lo. Se pudéssemos conhecê-lo, não poderíamos comunicá-lo aos outros. Isso é um ceticismo absoluto. Ou seja, se a verdade existe, eu não posso conhecê-la. Se eu, por acaso, pudesse conhecê-la, não poderia comunicá-la aos outros. O que dá na mesma, afinal de contas, é inacessível. Outros estudiosos apresentam o filósofo grego Pirro como o pai do ceticismo absoluto, certo? Aonde acreditava que era impossível o ser humano conhecer a verdade devido às fontes de erro. Para ele, os sentidos eram uma fonte de erro, tá? O nosso conhecimento são provenientes dos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar. Ele dizia que esses sentidos nos enganam.
E ele vai dizer também que a razão, tá? A razão ela pode ser contraditória às vezes. E aí o ceticismo absoluto, ele ganhou uma certa oposição, no sentido de que ele se tornou muito radical, porque nega totalmente a possibilidade de conhecer. E assim ele seria estéril, porque não leva a nada. Contraditório porque, ao dizer que nada é verdadeiro, acaba afirmando pelo menos que existe algo verdadeiro, a afirmação de que nada é verdadeiro. Porque se nada é verdadeiro, não é verdadeiro nem a afirmação de que nada é verdadeiro. Você está me entendendo, né? E aí vamos ao ceticismo relativo. Como o próprio nome diz, o ceticismo relativo, ele consiste em negar apenas parcialmente a capacidade de conhecer a verdade. Ou seja, apresenta uma posição moderada em relação à possibilidade de conhecimento, se comparando ao ceticismo absoluto. Entre as doutrinas que manifestam o ceticismo relativo, destacam o subjetivismo, que é uma doutrina que considera o conhecimento uma relação puramente subjetiva e pessoal entre o sujeito e a realidade percebida. Ou seja, o conhecimento, o entendimento, é aquilo que eu entendo na minha relação quando, por exemplo, tem como base Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a verdade é uma construção humana e ela não está nas coisas. Ou então chegamos aqui ao relativismo, de maneira geral. Falamos do subjetivismo, agora do relativismo. É a doutrina que considera não existirem verdades absolutas, mas apenas verdades relativas. É uma verdade em um certo tempo, determinado espaço, enfim. É apenas um contexto. E o probabilismo, uma doutrina que propõe que nosso conhecimento é incapaz de atingir certeza plena. Tudo que podemos alcançar é uma verdade provável. Essa probabilidade pode ser digna de maior ou menor credibilidade, mas nunca chegará ao nível da certeza. E o pragmatismo, uma doutrina que concebe os humanos como seres práticos, ativos, e não apenas como seres pensantes. Por isso, para nós, o verdadeiro é aquilo que é útil, eficaz e que dá certo, e serve aos interesses das pessoas para a sua vida prática. Isso é o que defende o pragmatismo, tá? Ou seja, o que chamamos de verdadeiro é o que corresponde ao pensamento como objeto a ser atingido e correspondência do pensamento com o objeto propriamente dito. Você percebe aqui que existem várias tendências para explicar a relação com a verdade. Mas não se resume só ao dogmatismo ou ao ceticismo. Porque tem uma terceira via chamada criticismo, que é uma teoria filosófica desenvolvida pelo filósofo Kant. E aqui o criticismo, tá? Ele é uma espécie de tentativa de superação do impasse entre o ceticismo e o dogmatismo. Assim como foi entre o empirismo e o racionalismo. Tal como o dogmatismo, a filosofia crítica acredita na possibilidade do conhecimento, mas se indaga sobre as reais condições nas quais esse conhecimento é possível. Trata-se, portanto, de uma posição crítica diante da possibilidade de conhecer. E o resultado dessa postura leva à distinção entre o nosso entendimento, entre o que o nosso entendimento pode conhecer e o que não pode. Ou seja, o criticismo, ele admite a possibilidade de conhecer, mas ele também admite uma limitação nessa possibilidade de conhecimento. Depois de Kant, muitos outros pensadores se debruçaram sobre o problema do conhecimento, trazendo novas contribuições, e essa discussão, como você pode perceber, da mesma forma que nos outros temas, o que estudamos até aqui, é um assunto complexo e tem muito pano para manga, muita coisa para ser estudada ainda, tá bom? Então veja só, o dogmatismo é um conhecimento que não aceita questionamento. Já, por outro lado, contrário ao dogmatismo, nós temos a outra forma de conhecer, que é o ceticismo, que já é o contrário.
Enquanto o dogmatismo não aceita questionamento, porque é verdade absoluta, o ceticismo vai trazer à tona a discussão de que será que existe verdade? E o criticismo vai dizer o seguinte: existe verdade, mas ela tem falhas, certo? Então faça atividade, estude, coloque suas atividades em dias, porque a prova está chegando aí, em breve teremos avaliações. Bons estudos para você, grande abraço e que Deus nos abençoe.